Varela no ar, o programa do Varela está começando agora, diretamente de Fortaleza Bela, capital do estado do Ceará. Da direção geral do nosso programa, Lucas Varela, Nayara Varela e Monarisa Varela. E agradecemos ao nosso querido público que nos acompanha com sua audiência, com a sua atenção, com seu carinho. E aqui, Fortaleza, Ceará, 26 de julho de 2011, terça-feira. E nós faremos hoje The Life of Jesus, no título original em inglês, A Vida de Jesus, a autora Ellen B. White. Nós faremos hoje o capítulo 24 do livro A Vida de Jesus, a morte de Cristo, uma derrota que foi a maior vitória. Jesus, ao terminar a vida na cruz, não teve para animá-lo o gozo do triunfo. Seu coração estava vergado ao peso da angústia e oprimido de tristeza. Sentia sobre si o peso esmagador dos pecados do mundo que o separavam do Pai, e foi isso que lhe quebrantou o coração, determinando a sua morte. Cristo experimentou aquela angústia que hão de experimentar os pecadores quando um dia tiverem toda a consciência da sua culpabilidade e reconhecerem estar para sempre privados do gozo e da paz dos céus. Os anjos contemplavam pasmos a terrível agonia do Salvador. Tão intensos eram os sofrimentos do Espírito que faziam desprezar as dores da cruz. A própria natureza simpatizou com aquela cena. O sol, que até ali havia brilhado no firmamento, eclipsou-se de repente. Ao redor da cruz, tudo ficou mergulhado em trevas profundas. Esta escuridão sobrenatural durou 3 horas consecutivas. Nenhum olho mortal podia penetrar a escuridade que se havia feito ao redor da cruz. Um terror indizível apoderou-se de todos os espectadores. As imprecações e as zombarias cessaram subitamente. Homens, mulheres e crianças caíram por terra, assustados. De quando em quando, fulvos raios rasgavam as nuvens, iluminando a cruz e o Salvador crucificado. Todos acreditavam chegada a hora da retribuição. À hora nona, o negrume dissipou-se de sobre o povo, continuando, porém, a envolver a cruz como uma mortalha, enquanto flamejantes raios pareciam ser despedidos contra ela. Exalou-se então do peito de Jesus o aflitivo grito: Deus meu, por que me desamparaste? Entre mentes, as trevas haviam baixado sobre Jerusalém e sobre as planícies da Judeia. Volvendo os olhos para a cidade, todos podiam ver agora que os raios da ira de Deus eram despedidos contra ela. Eis, senão, quando a treva ao redor da cruz se desfaz bruscamente e com voz clara e estridente, que repercute em toda a natureza,
Jesus brada: está cumprido. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Uma luz inundou a cruz e o rosto do Salvador tornou-se resplandecente como o sol. Depois, inclinando a cabeça, expirou. A multidão ao redor da cruz ficou imóvel, olhando boquiaberta e sem respiro para ela. De novo as trevas baixaram sobre a terra e um surdo estampido, semelhante ao de um forte trovão, ecoou no espaço, sendo acompanhado de violento terremoto. Em consequência do tremor produzido, os homens caíram embaralhados por terra. Seguiu-se a mais horrenda confusão. Nas montanhas adjacentes fenderam-se os penhascos, sendo precipitados com estrondo no abismo. Ao mesmo tempo abriam-se muitas sepulturas e eram lançados fora os seus mortos. Parecia como se toda a criação devera fazer-se pedaços. Sacerdotes, principais e soldados quedavam-se mudos de terror, jazendo muitos prostrados no chão. À hora em que Jesus expirou, alguns sacerdotes estavam cumprindo o ritual divino no templo. Haviam sentido o terremoto e no mesmo instante o véu que dividia o Santo do Santíssimo era rasgado de alto a baixo por aquela mesma mão misteriosa que no palácio de Belsazar escrevera as palavras que selaram a sorte de Babilônia. O lugar santíssimo no santuário terrestre não continuaria por mais tempo a ser um lugar sagrado. Nunca mais a presença de Deus havia de ensombrar o seu propiciatório. Nunca mais o favor ou desfavor de Deus seria manifestado ali pela sombra nas pedras preciosas do peitoral do sumo sacerdote. Daí por diante o sangue do sacrifício oferecido no templo seria destituído de valor. O Cordeiro de Deus, morrendo sobre o Calvário, havia se tornado o legítimo sacrifício pelos pecados do mundo. Quando Cristo morreu sobre o Gólgota, foi aberto o novo e vivo caminho, destinado tanto aos judeus como aos gentios. Os anjos rejubilaram quando o Salvador exclamou do alto da cruz: está cumprido. O grande plano de redenção havia de ser levado a efeito. Os filhos de Adão, por uma vida de obediência, haviam de ser finalmente exaltados até à presença de Deus. Satanás estava derrotado e o seu reino ameaçado de próxima dissolução. Meus irmãos, minhas irmãs, meus irmãos e minhas irmãs, na paz do Senhor, nosso querido público que nos acompanha, indicamos a leitura São Mateus capítulo 27, versículo 46, São João capítulo 19, versículo 30. E nós concluímos a leitura do capítulo 24, a morte de Cristo. E para concluir o nosso programa de hoje, nós faremos aqui a leitura da poesia Inigualável Amor, do autor Renato Bivar. Amor de Cristo, és grande, és muito extraordinário.
Quem poderá sondar tua excelsa grandeza, quando a ara da cruz se envolveu no sudário, que pôs em triste crepe a própria natureza? Quão grato ser a Cristo o fraco homem devia, pela graça e poder que a cruz sempre oferece, como os anjos submisso a seus pés dia a dia, entregar-se cumpria a Jesus numa prece. Mas, teimoso, reluta do mal se alijar, não querendo ceder ante o Mestre um só passo, e sua vida gozoso e contrito entregar, a fim de ele o salvar de um viver triste e laço. Genuflexo a seus pés, modulando louvores pelas bênçãos a flux, quem amor ela dá, quem amor ele dá, esquecendo um passado em mil lutas e dores, exaltar bem podia ao Senhor Jeová. Inigualável amor, Renato Bivar. E no próximo programa, meus irmãos e minhas irmãs, nós faremos a leitura do capítulo 25, a morte de Cristo é o 24, capítulo 25, no sepulcro de José, tormento dos que condenam a Cristo. Então, tudo de bom, fique com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Cordial abraço a todos os nossos queridos ouvintes que acompanham o nosso programa. Tudo de bom, fiquem com Deus e até lá.